Meus queridos, graça e paz, nosso Senhor Jesus. É momento de ouvirmos a sua voz através da palavra do nosso Deus e eu quero convidá-lo então, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no seu capítulo 8, onde nós vamos ler do verso 26 ao verso 30. Romanos capítulo 8, do verso 26 até o verso 30. O título em negrito na minha Bíblia é Intercessão do Espírito. Esse também será o tema da nossa mensagem de hoje. Romanos capítulo 8, verso 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, durante todo o capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo está nos colocando aqui as certezas que temos de que um dia nós estaremos com o Senhor. Ele está dizendo para nós, olha, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele veio falando sobre o pecado, ele veio falando sobre como todos nós estávamos longe de Deus. Mas ele também veio nos dizendo que a partir do momento em que nascemos de novo, nós nos chegamos para o reino celestial do Senhor. E hoje, quando cantamos que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, essa certeza aqui do apóstolo Paulo, ela também fala ao nosso coração. No domingo passado, o apóstolo Paulo disse que todos os nossos sofrimentos, por maiores que eles sejam nesse mundo, eles não se comparam com a glória que há no porvir. O que ele está dizendo para nós é algo sublime, irmãos. Porque todos nós choramos, sofremos as angústias desse tempo. E ele falou, até a própria natureza sofre. Nós que temos as primícias do Espírito Santo sofremos. Mas ele diz que tudo isso, quando comparado com aquilo que será revelado em Cristo, é tão pequeno. Mas notem, irmãos, ele não despreza o nosso sofrimento. Mas ao contrário, a partir do verso 26, ele nos diz algo que é fantástico, que fala muito ao nosso coração nesse tempo. Da intercessão do Espírito Santo e da segurança que temos em Deus. E hoje, irmãos, eu queria falar sobre isso. O consolo que vem do Santo Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo, então, começa a partir do verso 26, dizendo o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Ele já havia afirmado nos versículos anteriores que o Espírito Santo ajuda os crentes a enfrentarem os seus sofrimentos. Ele funciona como as primícias, ou seja, os primeiros frutos. Ele é a garantia que nós temos de que um dia estaremos com o Senhor. Ele é o selo,
E lembra dessa ideia de selo, daquela ideia de que, olha, aquilo vai chegar ao seu destinatário, aquilo está selado, aquilo está confirmado. O Espírito Santo, então, nos confirma. Mas agora, nesses versos 26 e 27, ele nos ensina sobre a intercessão do Espírito Santo. E olha, meus irmãos, ele não apenas está conosco, mas ele também intercede por nós, em nossas fraquezas, mesmo quando nós, muitas vezes, nos colocamos para orar, mas talvez nos faltem as palavras. E essa intercessão que o Espírito Santo faz. Primeiro, por quê? Porque ele assiste em nossas fraquezas. E aqui, irmãos, nós temos que admitir, nós não somos mais que vencedores, porque há um poder nato em nós. Porque nós nascemos com um dom especial. Aliás, o cristianismo diverge de todas as outras religiões, filosofias, ou talvez da psicologia, quando diz que a força está em nós. Quando diz que, olha, você consegue, você tem um gigante adormecido em você, e você consegue então com a sua força, se você se concentrar, se você meditar, você vai chegar lá. Mas note, irmãos, o que a palavra claramente nos coloca aqui é que ele nos assiste nas nossas fraquezas. E essa é a razão por que nós somos cristãos. Porque nós somos fracos. Essa nova força, ou essa era que diz que a força vem de você, não é uma verdade. Os coaches modernos, quando dizem que, olha, tudo está em você, você só precisa organizar, isso é frontalmente avesso ao Evangelho. As religiões místicas, talvez, falem disso e elas estão completamente erradas. Ao ensinar que há uma espécie de divindade dentro de cada um de nós que precisa ser conhecida e precisa ser libertada. Porque, irmãos, frontalmente com isso, a palavra de Deus nos diz que somos fracos, somos limitados. E quando nós olhamos para o nosso coração de uma forma sincera, quando nós olhamos para a nossa mão de uma forma sincera, nós vamos entender da nossa fraqueza. Nós somos fracos fisicamente. Nós somos fracos emocionalmente. Nós somos fracos moralmente. E nós somos fracos espiritualmente. Aliás, o tempo, como diz o reverendo Hernandes, esculpe rugas em nossa face e deixa as nossas pernas bambas, os nossos joelhos trôpegos, nossas mãos decaídas e nossos olhos embaçados. Cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. A verdade é que as nossas fraquezas, elas nos esmagam. E é duro perceber isso. É duro perceber, irmãos, que muitas vezes as coisas que a gente quer, as coisas das quais a gente às vezes batalha tanto e pensa, elas estão aquém de nós. E a reboque disso, além de falar da nossa fraqueza e nos expor aqui, o apóstolo Paulo ainda abre mais o coração do homem, quando ele diz que nem sequer nós sabemos orar como convém. Um teólogo chamado John Stott, quando comenta esse verso, ele diz que nossa fraqueza decorre de não sabermos orar convenientemente. Somos fracos porque não conseguimos manter uma comunhão ininterrupta com o Deus onipotente. Nosso maior problema não está na nossa fraqueza, mas está muitas vezes na forma como nós nos distanciamos de Deus. Irmãos, é duro pensar isso. Mas ao mesmo tempo, depois que o apóstolo Paulo pinta com cores fortes aqui quem nós somos, e talvez traga para nós aquele senso de eu não consigo, mas ele vai dizer agora que nós podemos. E no verso 26, ainda falando sobre nós, ele diz, e nós vamos poder porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos adorando hoje
Porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Sabe por que a gente consegue, mesmo em meio à luta, a dor, o sofrimento, o quebrantamento do coração, estar na casa do Senhor? Porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito não nos deixa, meus irmãos, por conta própria. Aliás, se assim fosse, nós rapidamente abandonaríamos o Evangelho, nós rapidamente abandonaríamos a igreja, porque muitas vezes nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos sobrecarregados. E é tão interessante porque quando o Paulo, aqui, de uma forma cirúrgica, usa as palavras, ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Sabe o que é interessante? Quando a gente olha essa palavrinha lá, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra traz a ideia de tomar do lado oposto. Tomar do lado oposto. E aí você pensa, mas o que é tomar do lado oposto? Deixa eu tentar ilustrar isso para que você entenda melhor. Certamente, você já levou uma mala pesada, não já? Você já pegou, né? Aquelas senhoras que às vezes vão à feira, né? Compra aquele monte de frutas, enfim, e traz aquela antiga sacola de feira, né? Hoje a gente já tem o carrinho, mas lembra daquelas sacolas pesadas? Mas lembra quando tinha alguém que pegava uma outra alça da sacola e dividia esse peso com você? E aí, aquilo que parecia impossível de vencer, agora ficou um pouco mais fácil. O peso reduziu um pouco pela metade, porque agora tem alguém que me assiste. E a ideia do texto traz isso para nós. O Espírito Santo, meus irmãos, ele carrega conosco. Ele nos socorre, ele nos alivia. E assistir, então, tem essa ideia de nos aliviar desse peso, de estar carregando conosco os nossos sofrimentos, de estar levando conosco, muitas vezes, o nosso próprio sentimento de culpa e de mostrar ao Senhor que nós precisamos de Cristo Jesus. Irmãos, se não fosse o Espírito Santo, nossa fraqueza já nos levaria ao desfalecimento, ao desespero e às lágrimas. Um dos teólogos que eu li quando escreve sobre esse texto, ele diz algo fantástico. Ele diz assim: eu creio no Espírito Santo. Eu creio porque eu encontrei um amigo divino. E o Espírito Santo não é uma influência, não é uma energia, não é alguém distante, mas o Espírito Santo é um consolador presente, a quem Cristo enviou para estar conosco para sempre. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui hoje. Mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte: o Espírito Santo, ele intercede em nosso favor. E aqui nós falamos sobre a intercessão do Espírito Santo. Aqui vemos, meus irmãos, que Deus está em nós, intercedendo por nós, e Ele está sobre nós. Como é belo você pensar que quando nós nos dirigimos ao Senhor, é Ele mesmo que está conosco. Ele é quem ouve as nossas orações. Portanto, a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Eu posso dizer que temos, então, dois intercessores na Trindade. Jesus, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor legal, e o Espírito Santo, nosso intercessor existencial. E ele intercede por nós nos céus. Na terra, é o nosso grande ajudador, e é assim que ele se coloca. Ah, irmãos, e a intercessão do Espírito Santo se dá de 3 formas. A primeira delas é intenso. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz sobre esse consolo, sobre essa intercessão que vem do Espírito Santo. Ele afirma que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Isso então, meus irmãos, descreve o aspecto intenso dessa intercessão.
Assim como o Pai nos amou de tal maneira, lembra? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. De igual forma, então, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Ainda que, meus irmãos, que a gente pudesse usar várias palavras aqui, talvez a gente não conseguiria descrever a bênção que nós temos de entender que o Espírito Santo está orando por nós. Mas note que o apóstolo Paulo vai caminhando nisso e dizendo, olha, ele está conosco, ele intercede por nós sobremaneira, mas ele diz também que isso acontece de forma agônica. É o que diz lá sobre gemidos inexprimíveis. Ou seja, não é apenas a ideia de que ele está conosco. O gemido, meus irmãos, é aquele momento, e quem passou por uma dor muito intensa sabe do que eu estou dizendo, é um momento em que você não consegue, com o seu coração ou com as palavras que você tem, expressar o tamanho da dor que você está sentindo. Ou seja, a gente não consegue, digamos, traduzir em palavras a nossa dor. E muitas vezes, quando isso acontece, a gente chora. Quando isso acontece, a gente geme nesse sentido de não conseguir expressar em palavras o quanto dói. E é justamente essa expressão que é usada aqui. O John Stott diz que a inspiração do Espírito Santo é tão necessária quanto a mediação do Filho, se quisermos obter acesso ao Pai pela oração. O gemido, então, meus irmãos, é uma expressão de dor. Gememos quando a gente não consegue expressar em palavras. E Paulo, então, descreve que é dessa forma. Paulo escreve que é dessa maneira que o Espírito Santo intercede por nós, em nós e sobre nós. E ele diz que essa intercessão, ela é eficaz. Olha o que o verso 27 nos diz, então. Quando o apóstolo Paulo, questionando sobre isso, ele diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, não é de qualquer forma. A intercessão do Espírito não é pelo mundo, mas a intercessão do Espírito é pelos santos. Irmãos, que consolo é saber que eu e você fazemos parte do povo de Deus. Os santos, meus irmãos, às vezes a gente cai naquela ideia errônea, né? De pensar que santo é aquele que foi beatificado, santo é aquele que foi de alguma forma canonizado. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz que os santos são aqueles que não têm pecado. Mas quando a Bíblia diz ou fala dos santos, ele está se dirigindo a todo aquele que é separado para a glória de Deus. O que então, meus irmãos, nos coloca nesse meio? Eu e você somos santos. Não porque algo em nós é muito bom, mas é porque Deus resolveu nos atrair para Ele. Porque Deus, na sua graça, está conosco. E quando Ele diz que o Espírito Santo intercede por nós, pelos santos, Ele está dizendo, sabe a dor do seu coração? O Espírito Santo conhece cada pontinha dela. Sabe a lágrima que escorre dos seus olhos? O Espírito Santo conhece todo o começo dela. Sabe aquelas vezes em que talvez você pense assim, eu não quero mais. Esse é o momento que o Espírito Santo assiste o seu coração. Irmãos, como é bom entender essa verdade. Mas me permita aqui, e talvez essa seja a primeira vez que você ouve algo dessa natureza, então me permita falar algo para você. Isso faz parte daqueles que são do povo de Deus. E talvez esse encontro com Cristo não ocorreu ainda na sua vida. Mas hoje o Senhor está te chamando para esse encontro também. Hoje o Senhor está te chamando para fazer parte desse povo. Para fazer parte daqueles que são consolados pela palavra. Para fazer parte daqueles que são, como a palavra de Deus nos diz, as primícias do Espírito Santo. E é por isso, irmãos, que Paulo caminha nesse texto. E notem que na mesma sentença, ou no mesmo texto, ele fala dessa segurança, e ele diz que essa segurança se dá pela firme convicção que nós temos
de que o Senhor está conosco. E aqui vem aquele versículo bonito que a gente conhece bem, o verso 28, que você provavelmente sabe de cabeça, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo aqui, meus irmãos, então, ele faz uma transição da assistência e intercessão do Espírito Santo para a gloriosa convicção dos salvos. E, meus queridos, nesse momento, Paulo fala de algo que muitas vezes é interpretado de forma errônea por nós. Às vezes a gente usa esse versículo para dizer que quando você é crente, nada de mal acontece com você. E você às vezes já viu esse versículo, quando a pessoa diz, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente então traz aqueles exemplos, olha, eu estava aqui outro dia, mas eu perdi o primeiro ônibus indo para o trabalho, mas eu peguei o segundo, mas eu fiquei sabendo que aquele primeiro ônibus sofreu um acidente, muitas pessoas se machucaram, mas eu não estava naquele ônibus. E aí você diz, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é claro, meus irmãos, que Deus pode, aliás, Deus nos livra de várias coisas. Mas me permita trazer aqui o real significado do que o texto tem a dizer para nós. Não quer dizer para nós que tudo na nossa vida vai dar certo aos nossos olhos. Ele não quer dizer que tudo o que a gente planeja vai dar certo aos nossos olhos. Porque se assim fosse, qualquer perda que a gente tem, qualquer desilusão que a gente sofra, ou qualquer sentimento ruim, nos levaria a pensar, então isso quer dizer que Deus então não nos ama? Quer dizer que eu não sou de Cristo? Se cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quer dizer que eu não amo a Deus? Irmãos, será que o texto quer dizer isso? E a verdade é que não. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de entender, irmãos, que Deus escreveu uma história na nossa vida. E essa história nos leva a entender a glória dele. Portanto, algumas coisas na nossa vida podem, e aliás, vão, não sair como o nosso planejado. Talvez o seu planejamento hoje fosse ter ido para um outro lugar. Talvez o seu planejamento na semana passada fosse ter feito essa e aquela atividade. Mas a ideia não é essa, irmãos. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que mesmo os momentos mais difíceis na nossa vida, eles honram o nome de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vamos pensar um pouco no que a Bíblia diz sobre isso. Lembra da história de José? História que a gente conhece bem, José no Egito. Lembra de tudo o que aconteceu com ele? Ele foi odiado pelos seus irmãos, foi violentado por eles, foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, sofreu na primeira casa onde foi preso, foi maltratado, foi injustiçado. Mas depois que ele tem aquele reencontro com os seus irmãos, ele diz algo que para nós chega a ser chocante. Quando ele diz assim, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Irmãos, Deus usa também os nossos sofrimentos para nos conduzir até Ele. Você já parou para pensar que o apóstolo Paulo, ele não queria ter sido preso? Aliás, ele queria, segundo o que a gente já viu aqui em Romanos, ele queria ter ido pregar lá na Espanha. Mas se ele não tivesse sido preso, irmãos, nós não teríamos a carta aos Efésios. Nós não teríamos a carta aos Filipenses. Olha quanta coisa nós iríamos perder. Mas Deus usou o sofrimento do apóstolo Paulo para edificar a igreja de Cristo. Portanto, não jogue fora o seu sofrimento, porque Deus está usando ele também para a glória dele. Ele quer que você glorifique a ele em todos os momentos da sua vida. Nas lágrimas, no sorriso. Na dor e na alegria. Nos momentos bons da vida, mas nos momentos mais difíceis. Porque, irmãos, toda a história que nós estamos construindo culmina para a glória do Senhor
Jesus. E talvez você me pergunte, mas como isso pode? Como o meu sofrimento pode contribuir com isso? Sabe, sempre quando eu penso nisso, eu lembro de uma música chamada Tapeceiro. Você deve conhecer essa música. Nessa música, o autor conta uma história muito bonita, de que alguém estava fazendo um carpete, um tapete. Só que enquanto ele fazia esse carpete, ele estava virado do avesso. Então quando você olhava aquela obra de arte, talvez de forma leiga a gente pudesse imaginar, olha, desculpa aí artista, mas isso que você está fazendo não tem nada a ver. Se você olhasse desse lado do avesso, não tem nada a ver aquilo, as cores parecem não se combinarem. Mas ele diz que à medida que a gente vira aquele carpete, a gente consegue entender e ver a beleza disso tudo. E às vezes, irmãos, para a gente ver a beleza disso, a gente tem que olhar para depois do nosso sofrimento. E isso me leva a entender que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o nosso bem. E isso é que a palavra de Deus, toda dádiva procede do Senhor. E todo dom perfeito vem das bondosas mãos de Deus. É isso que ele está dizendo. E ele diz ainda, completando, porque Deus trabalha para o bem daqueles que amam segundo o seu propósito. E não segundo o nosso querer. A ideia, meus irmãos, é que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E talvez nos reste aqui muitas dúvidas. E eu talvez não tenha resposta para boa parte das suas dúvidas. Mas eu tenho uma resposta muito clara para te dar. Além dessas dúvidas. De que a sua vida glorifica ao nome do Senhor. Do jeito que ela é. Do jeito que Deus colocou. Deus, meus irmãos, tem um plano perfeito e eterno. E mesmo que as coisas saiam do percurso segundo o que a gente acha, o que a gente pensa, todas estão rigorosamente dentro dos planos de Deus. Para o nosso Deus, não existe plano B. Para o nosso Senhor, não existe acaso. Nossa vida, o nosso futuro, não é obra de um acaso, de um tropeço, de um erro, de um equívoco, mas ela é para a glória do Senhor. E é assim que nós entendemos. Porque a nossa vida, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz, atende a um propósito eterno. Acompanha comigo o que o apóstolo Paulo nos diz nos versos 29 e 30. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. E aqui, irmãos, existe o eterno propósito de Deus em nossa vida. Em nos fazer não ricos e famosos, mas santos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas é nos fazer cada vez mais parecidos com Ele. E aqui, meus irmãos, eu preciso entrar numa doutrina que talvez gere polêmica para alguns, mas que no meu coração gera uma tremenda segurança. De entender que Deus tem os seus escolhidos. E ele diz o seguinte, quando Paulo declara que Deus conheceu de antemão, ele quer dizer que Deus amou desde a eternidade. Ou seja, desde antes que os montes se formassem, Deus já não tinha nos escolhido. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha olhado para nós com o seu olhar de misericórdia. Isso não é apenas um conhecimento de Deus. Não é só a ideia de que Deus, sendo onipotente, ele olha lá no futuro, vê quem crê e agora ele sabe. Mas a ideia de que ele escreveu, ele coordena, ele é soberano. E nesse sentido, meus irmãos, Deus conhece todas as pessoas. E conhecer, meus irmãos, tem que ficar muito claro para nós. É escolher. Conhecer é escolher. E agora, de forma muito clara, embora a gente tenha ali algumas críticas de algumas pessoas, mas de forma muito clara, a Bíblia nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Embora talvez essa doutrina cause várias dúvidas em nosso coração sobre isso, como isso acontece,
Eu quero dizer para você que a predestinação é um decreto eterno e soberano, livre e gracioso de Deus. Foi Deus que nos escolheu, nós, antes mesmo de nós nascermos. E quando Paulo vai daqui a pouco argumentar sobre isso, ele fala, olha, lembra-se de Esaú e Jacó? Nenhum havia feito o bem ou mal, mas Deus já havia os escolhido. E aqui, irmãos, é uma grande ideia de que Deus ele é soberano e ele está conosco. Isso não deve levar a gente a pensar, mas Deus é injusto por causa disso. Isso deve nos levar a pensar que Deus é misericordioso. Sabe por quê? Porque se dependesse de nós, nenhum de nós estaria na igreja. Todos pecaram e se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Ou como Paulo fala lá em Efésios, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, irmãos, a segurança que nós temos é de entender que não fui eu que escolhi a Cristo, mas foi Cristo que me escolheu. Porque se fosse necessário eu escolher ao Senhor, eu garanto para você que eu não estava aqui hoje. Se dependesse da minha livre escolha, ou como alguns insistentemente às vezes falam, se dependesse do meu livre-arbítrio, não estaria aqui. Mas Deus me amou com amor eterno e com benignidade me atraiu para a casa do Pai. E se nós hoje somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, não é pelas virtudes e qualidades que você carrega contigo, mas é porque Deus é misericordioso, mas é porque Deus é glorioso, mas é porque Deus é amoroso. Irmãos, e esse Deus que nos predestinou, segundo o que claramente a Bíblia nos diz, a esse também chamou. Olha o que o verso 30 nos diz. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aqui tem o que nós chamamos de ordem da salvação. Ou seja, Deus nos escolhe, Deus nos chama. E esse chamado é um chamado eficaz. O que quer dizer? Que ele não falha. A doutrina da predestinação, então, meus irmãos, nos traz o conforto e a segurança dessa jornada da fé. De saber que Deus, em seu amor eterno, nos predestinou, seu povo escolhido, antes mesmo que houvesse mundo. Mas esse Deus que nos chamou, esse Deus que nos predestinou, ele nos chamou. Ou seja, a predestinação aconteceu num momento longe, antes da história. Mas o seu chamado aconteceu para nós nesse tempo. Todos nós fomos chamados nesse tempo a servir ao Senhor. Mas notem que ele vai caminhando. E ele diz, escolheu, ele diz, chamou, e na sequência, ainda no verso 30, ele diz, justificou. E como a gente já falou algumas vezes, justificação é um ato legal da parte de Deus. Ele diz o seguinte, o meu filho pagou o pecado que era seu. Ele se colocou no seu lugar. Portanto, agora você está justificado. É um ato legal. Não acontece em nós, mas fora de nós. Não acontece em nosso coração, mas no tribunal de Deus. E na sequência, então, ele vai dizer, escolheu, chamou, justificou. E agora ele diz, glorificou. E é assim que ele vai terminando o verso 30. A esses também glorificou. Meus irmãos, a glorificação, embora Paulo coloque aqui, ele é um fato futuro. Mas que Paulo já o dá como certo. Dizendo que o seguinte, que na segunda vinda de Cristo, aqueles que o Senhor então escolheu, aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor justificou, estarão com ele para todo o sempre. Portanto, meus irmãos, não importa se o caminho é estreito, não importa se a estrada é difícil, mas o que nós entendemos é que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. E aquele Deus que nos chamou é o Deus que vai nos guardar até o dia de Cristo Jesus. Eu queria então, meus irmãos, concluir a minha pregação desta noite, pensando que nós devemos aprender a confiar cada vez mais na obra do Espírito Santo.
Às vezes a gente se vê triste porque esse mundo, ele jaz no maligno. A gente se vê triste, meus irmãos, principalmente quando o pecado, ele parece cruzar a nossa vida de uma forma muito abrupta, muito dura e muito pesada. Mas o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Ele nos conforta e nos orienta a fazer a vontade do Pai. Mas ao mesmo tempo, eu quero te convidar para descansar na certeza da glória do Senhor. De que aquele Deus que nos chamou um dia, Ele é fiel para nos manter. Ele é fiel para nos guardar. Para que até o dia da volta de Cristo, nós estejamos lá. Meus irmãos, que essas verdades da palavra do Senhor nos fortaleçam em tempos de dificuldades, em tempos de incerteza. Quando a dúvida bate ao nosso coração, diante de tantas coisas e acontecimentos que esse mundo tem para nós. Mas eu queria que você saísse daqui hoje com a grande certeza de que o Espírito Santo nos consola. Eu queria que você saísse hoje aqui com a certeza de que um dia nós estaremos com Cristo. Eu queria que você saísse aqui hoje com a certeza de que por mais dolorida que seja, mais dolorido que seja o seu sofrimento, ele não se compara com a glória que está no porvir. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai caminhar, às vezes com alegria no rosto, às vezes com a tristeza, às vezes com o coração partido, às vezes adorando ao Senhor, mesmo em meio às lágrimas, mas na certeza de que o Senhor está conosco e que nos assiste em todo momento da nossa vida. Que o Espírito Santo conforte e console poderosamente o nosso coração.